Olá para você que assiste a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. No programa de hoje vamos falar sobre os novos golpes na pandemia. Muitas pessoas, sem ter informações, acabam caindo nesses golpes. No programa de hoje, a diretora do PROCON aqui de Votuporanga, doutora Andréa Tomé, vai comentar e falar sobre esses golpes e de como você pode evitá-los. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Com o surgimento da pandemia do novo coronavírus, surgiram também novos golpes no mercado. Então, é importante que as pessoas se informem para não fazer parte dessa estatística. No programa de hoje, nós estamos aqui no PROCON de Votuporanga, vamos ter as principais orientações, as dicas, para que você não caia nesses golpes. Com a gente aqui, a doutora Andréa Tomé, ela que é diretora do PROCON de Votuporanga, da qual eu já inicio o programa agradecendo mais uma vez a sua participação no programa Cidadania, para falar para a gente sobre esses golpes, como dissemos, a cada dia surgem novos, então é bom ficar atento, né, doutora? Sem dúvida, e o PROCON aproveita a oportunidade para trabalharmos a prevenção, né? Agradecemos o programa Cidadania, que sempre ajuda os consumidores a justamente não caírem nesses golpes. Principalmente as pessoas idosas, né, doutora, que acabam estando mais sujeitas a caírem nesses golpes. O idoso, ele acaba sendo uma vítima fácil dos estelionatários, dos golpistas, né? Por quê? Porque os golpistas estão se valendo da internet, das redes sociais, para praticarem os seus crimes. E muitas vezes os idosos, eles estão nesse processo de inclusão digital. Mas, como bem eu disse, é um processo, né? Muitos ainda estão desavisados, às vezes ainda não estão acompanhados, ou, enfim, eles facilitam a realização do golpe. Então, evidentemente que nós temos que sempre dizer a esse consumidor, a esse público, para reforçar os cuidados nas compras pela internet, Danilo. É muito comum os sites falsos. E no PROCON, esse último mês, nós estamos notando um aumento significativo de pessoas que estão recebendo publicidade de refrigeradores, de geladeiras, com um desconto muito atrativo. Quem é que não quer trocar sua geladeira em época de pandemia? Bem barato. Bem barato. Antes foram os televisores, agora nós estamos com os casos de geladeira. A pessoa acaba sendo atraída com aquele preço fantástico, né? Na verdade, ela é atraída através do WhatsApp, do e-mail, do Facebook, do Instagram. Então, sempre é um intermediador, tá? Existe um link que vai te levar para o site falso, né? E é nessa situação que o consumidor preenche todos os dados, faz tudo certinho, inclusive passando os dados do cartão ou optando pela emissão do boleto. Aí surge o segundo golpe. Inclusive, eu já vi também na internet essa questão de promoção muito barata, jogos de panelas, por exemplo, que a gente sabe que custa aí R$400, R$500, por R$80. Isso, a gente sabe que não é esse preço. Então, é aquela história, temos que realmente desconfiar. É muito atrativo. Faça uma busca se aquele site está entregando. Ligue para o PROCON, entre em outros sites para verificar se tem pessoas que já foram lesadas. Na própria loja, né? O site de vocês está com essa promoção assim. Isso, quando ela receber o boleto para pagar, se você desconfiar por alguma razão, ligue para a loja, para o site, ache um telefone que você realmente consiga manter esse contato. E cheque se realmente as informações constantes naquele boleto são verdadeiras. Porque, por incrível que pareça, em algum momento, às vezes, o consumidor desconfia de alguma situação. Exemplo, o nome que aparece no boleto, às vezes, não é da empresa, e sim de uma pessoa física. Horas, o consumidor analisa lá e fala assim, mas o que tem a ver o seu Joaquim Vicente? Seu Joaquim Vicente não vendeu para mim. Esse é um indicador bastante fácil de verificar e perceber que você está prestes a cair em um golpe. Inclusive, doutor, algo que é muito comum hoje em dia,
você fala assim, não, eu vou comprar esse produto nessa rede, aquela rede grande, famosa. E lá no site está escrito, vendido e comercializado por uma outra empresa menor, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, eu comprei através do site dessa rede, mas quem está me vendendo e entregando é a outra empresa. Isso tem acontecido também, né? A gente sabe que isso acontece, é verdadeiro, mas precisa tomar cuidado com isso também. Isso, então é importante separar o joio do trigo, né? A questão do marketplace, que é justamente essa parceria existente entre grandes empresas e outras menores que optam em fazer parcerias com as grandes para venderem os seus produtos. Isso é regular, é legítimo, as pessoas podem se valer desse mecanismo de compra. Lembrando que, se tiver problema, nós, PROCON e Justiça, vai responsabilizar o site que está realizando o marketplace. Então, o consumidor não está desamparado numa compra dessa natureza. Tá? Ele pode até comprar de uma empresa parceira que cometeu um ato falho, um descumprimento contratual do prazo, não entregou o produto, enfim, alguma lesão ao direito do consumidor. E esse consumidor vai ser amparado. Agora, o que você também está abordando é a questão de marketplace, de parcerias falsas, né, onde o golpista ele se vale da idoneidade, do renome de empresas, como você bem disse, grandes, famosas, que a gente normalmente, não, em hipótese alguma, tem qualquer receio de fazer a compra. Porque golpista não vai pegar de qualquer empresa, ele quer um nome famoso. Né? E a gente fica tranquilo, porque a pessoa chega aqui no órgão e fala assim, eu comprei da empresa X, acreditando que ali não vai ter problema. Então, o golpista, sabendo da boa-fé do consumidor, ele vai usar essas empresas e, justamente, o boleto gerado não vai ser dessa empresa idônea, dessa empresa famosa. Vai ser de uma pessoa, de um estelionatário, que, quando você tentar resgatar o valor, você já não consegue mais, porque o estelionatário ele conseguiu sacar a quantia e ele já fechou essa empresa, o site já saiu do ar. Então, o modus operandi, a consumação do crime, ela se dá de forma muito rápida. E reverter isso é bastante difícil. Doutora, antigamente a gente se valia muito, né, para... Não, esse aqui é um site seguro pelo cadeadinho. Hoje isso ainda vale ou não? Sim. Já tem falsificação nesse sentido? Não. Nós, obviamente, que temos que tomar o cuidado com aquele HTTPS, buscar verificar se existe realmente essa chave de segurança, se tem o cadeadinho. São fórmulas mínimas de resguardar segurança. Mas nós estamos falando, Danilo, de golpistas que realmente eles entendem mais de tecnologia de informação do que, muitas vezes, os próprios funcionários de grandes empresas. Como dissemos, né, principalmente agora pós-pandemia, né, desde o início até agora, a cada dia eles são bem criativos, inventam coisas novas. Exatamente, e eles andam à frente, né, das próprias empresas. As empresas gastam muito em tecnologia da informação para tentar coibir as fraudes, mas lógico que elas ainda não conseguem nessa mesma velocidade, mas nem por isso deixam de ser responsáveis. O Código de Defesa do Consumidor determina que, a partir do momento que você optou em fazer vendas pela internet, você também tem que investir em segurança. Tá? Então, aquilo é uma opção da loja. A loja pode muito bem continuar vendendo de forma física, mas não. Ainda mais em época de pandemia, ela vai optar pela rede, pela internet, mas ela tem que gastar também, porque, se o consumidor for lesado, ela que vai arcar com a responsabilidade. Dentro ainda desse primeiro tópico que a senhora está abordando, alguma outra coisa que a senhora gostaria de deixar aí informado para a população? A questão dos nossos dados, Danilo, os dados pessoais. Eu não entrego meus dados pessoais, número da minha conta e nem a minha conta bancária, para qualquer pessoa. Né? Esse é um fato que eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui se você entrega esses dados para alguém, você vai falar que não. Absolutamente não. Sempre, esse cuidado a gente tem. Mas eu percebo que este não é um cuidado que nós temos normalmente quando a gente está na internet. Né? Existe uma facilidade de você disponibilizar dados pessoais. Até às vezes por impulso. Por impulso, exatamente. Sem tomar alguns cuidados de saber que aquilo pode cair na mão de um hacker, de um estelionatário. Então, mais uma vez, tomem cuidado com senhas, com dados pessoais, com RG, CPF, número de benefício previdenciário. Isso são dados muito importantes que merecem ser
cuidados e, evidentemente, não pode ser passados para ninguém. Bem, além desse tópico, qual outro que a senhora gostaria de destacar para as pessoas que nos assistem? É importante nós destacarmos os golpes referentes a links falsos. Como que acontece isso? O consumidor ele é direcionado para esse link e, por trás deste link, existe um pseudo fornecedor de serviço que está vendendo uma vantagem, uma facilidade, um processo de agilizar algo que o consumidor, naquele momento, ele está precisando. Nós temos os casos do auxílio emergencial e podemos tratar de outras situações, né? Então, por exemplo, no caso do auxílio emergencial, a pessoa ela busca receber aquela quantia ou então acelerar o processo. A empresa justamente vende essa facilidade. E, para obter essa facilidade, o consumidor ele se submete a preencher formulários. Nesses formulários estão todos, mas todos os dados pessoais do consumidor, necessários para, inclusive, consumar e praticar o golpe. Um prato cheio para o golpista. Então, o consumidor de muita boa fé, muito facilmente ele preenche aquele formulário, porque ali não tem custo nenhum, muito pelo contrário. A empresa está se dispondo a fazer isso, e, às vezes, gratuitamente. Aí já está um fator que nós podemos desconfiar. Que empresa que teria tempo para nos ajudar, gratuitamente, a liberar algo que eu nem sei se realmente ela vai conseguir fazer isso, porque, na grande maioria, pessoas já não conseguiam. Então, às vezes, vale restar a esfera judicial, mas aquela empresa está vendendo facilidades. Desconfiem, muita facilidade, né? Então, se você não conseguir verificar a idoneidade dessa empresa, através dos sites de busca, através dos órgãos de defesa do consumidor, que tem as empresas mais reclamadas, através de site onde as empresas mesmo, os consumidores mesmo fazem suas denúncias e verificam outros lesados, não forneçam seus dados. Por quê? Porque alguns consumidores também estão caindo neste golpe. Eles fornecem os dados, não libera nenhum dinheiro, não libera nenhum auxílio, mas o que o golpista precisava, ele conseguiu. E se esse dinheiro vier futuramente a cair na conta, é possível que o golpista consiga sacá-lo. Ele tem todos os dados. Tá? Então, são situações que nós não conseguimos, muitas vezes, fechar de forma estanque cada uma delas, porque elas alteram. O que é importante é este consumidor telespectador da TVU ficar antenado e perceber se não pode existir algum contexto ali que as peças não estejam se encaixando e, com isso, ele fazer uma ligação para o próprio PROCON para checar a veracidade daquelas informações ou daquela situação. Foi como a senhora disse, né? Os golpistas estão na frente, inclusive, de empresas do próprio governo, estão mais bem informados tecnologicamente. E isso quem nos afirma são as próprias instituições financeiras, que investem, sabemos, em tecnologia. Mas, enfim, eles ainda não conseguem enfrentar as grandes quadrilhas, que elas são especialistas, né, em golpes financeiros, para poder fazer clonagem de cartões. É um outro golpe. As pessoas acabam aí tendo seus cartões fraudados, com compras que elas não realizaram, e a instituição financeira ela é responsável em justamente reaver a quantia do consumidor que foi lesado nessas compras que ele não fez. Tá certo. Doutora, vamos dar uma pausa para tomar uma aguinha e voltarmos já para o nosso bate-papo? Uhum. Então, eu peço licença para a senhora, a gente vai para um rápido intervalo. Você que está aí nos acompanhando também vai lá tomar a sua água, né, dar uma respirada para continuar acompanhando essas dicas importantes dos novos golpes durante a pandemia. Dicas essas da doutora Andréa Tomé, ela que é diretora aqui do PROCON de Votuporanga. O intervalo é bem rápido e eu te aguardo. Até já. Voltamos com o programa Cidadania de hoje. Estamos falando sobre novos golpes, né, durante a pandemia. Nossa convidada, a doutora Andréa Tomé, diretora do PROCON de Votuporanga. Essas quadrilhas possuem, né, hackers totalmente especializados, vamos dizer assim. Sim, exatamente, é o que nós estamos falando. Nós estamos entrando na era da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela ainda não entrou em vigor, mas as empresas já estão se preparando para isso, porque elas terão, obrigatoriamente, por força de lei, que nos proteger
em relação aos golpes ocorridos na internet, né? Há algum tempo, desde o Marco Civil da internet, a internet não é terra de ninguém. A internet tem que ter responsáveis. E, hoje em dia, apura-se responsabilidade tanto de um aplicativo, como de empresas grandes que realmente trabalham com os nossos dados, né, que fazem parte da rede social, e também as próprias instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito, todas essas estão aí, trabalhando e muito para resguardar tudo que determina, para fazer valer, melhor dizendo, tudo que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Falando ainda sobre essa questão que a senhora citou, compras pela internet, né? No nosso dia a dia, aproveitando um gancho dessa questão, né, como a senhora disse, muitas pessoas usam o cartão de crédito para fazer compras pela internet, e também em lojas físicas, hoje, está muito comum as pessoas preferindo utilizarem o cartão do que o dinheiro, né, por conta aí da contaminação do vírus. Também tem que ficar atento. Tem que ficar atento, inclusive, para que a pessoa verifique no visor da maquininha de cartão se o valor que está sendo digitado corresponde ao valor da compra, né? Porque alguns golpes eles acontecem nessa situação. A compra foi de R$100, depois, quando você observar na fatura do seu cartão, digitaram 1.000, exatamente. E é aí que está. Se você estava num lugar em que é possível você abrir a reclamação, a empresa é idônea, né, que vai ser possível apurar responsabilidades e, portanto, conseguir o estorno, ótimo. Mas existem situações em que aquela pessoa, aquele estabelecimento, ele pode, justamente por ser um fraudador, obter máquinas em que ele facilmente consegue desconectar e pegar outras. Tá? Golpista, acabamos de falar, eles são criativos e eles alteram o modus operandi. Então, é uma constatação muito simples do consumidor fazer a checagem, verificar se os dados estão certos e confirmar a operação. Lá em São Paulo mesmo, recentemente, nós estamos tendo bastante problemas com entregadores de comida, né? Com aplicativos. E as pessoas o que devem fazer? Observar se a maquininha está intacta, está íntegra, se o valor digitado está correto. Essa é uma atenção simples que vale para todos nós. Que inclusive mesmo aqui em Votuporanga hoje, né, mais uma vez por conta da pandemia, as pessoas estão, ao invés, inclusive não podendo atender as pessoas no estabelecimento, então você pede uma pizza, você pede um lanche, né? Quer dizer, então a pessoa vem entregar na sua casa com a maquininha, aí justamente esses cuidados que as pessoas devem ter. Como em todo setor, nós temos os bons profissionais e os ruins, né? Nós não estamos livres de, às vezes, ser abordado por um entregador que possa ser um bandido, né? As próprias empresas também. Elas buscam, evidentemente, contratar pessoas sérias do mercado que trabalham nesse segmento de serviço, né? De mototáxi, de entrega, mas, às vezes, elas podem ser lesadas. E, dependendo da situação, é possível responsabilizar a empresa ou somente o entregador. Tá? Tudo isso é uma questão de análise para nós apurarmos responsabilidades. Doutora, sabemos que, né, tem muitos e muitos golpes. Hoje, no programa, a gente vai destacar apenas alguns mais importantes, que não seria possível destacar todos. O que mais temos de golpe aí? Outro golpe que é importante nós destacarmos é o golpe da troca do cartão. Então, essa dica vale para os consumidores idosos, né, que vão receber seu benefício previdenciário, vão fazer alguma transação bancária e, eventualmente, possam ser abordados por pessoas que estão trajando o uniforme da instituição financeira, inclusive com crachás. Então, você olhando, aparentemente, você não terá nenhuma dúvida. É um funcionário do banco, né? Então, aquele funcionário te aborda fora e diz que houve uma falha na transação que você acabou de realizar. E os dois, eles se direcionam novamente para a instituição financeira, e, nesse intervalo, é justamente travada uma conversa entre ambos para que haja a disponibilização da senha bancária. E, nisso, ele consegue todos os dados, ele devolve o cartão para o consumidor e, neste momento, ele troca o cartão. Então, o consumidor desavisado, ele põe o cartão no bolso e ele não vai fazer a checagem, né? E o estelionatário ficou com o cartão do consumidor. O cartão original. O consumidor vai embora, o estelionatário volta lá e faz o saque, porque ele tem cartão e ele tem senha.
Isso também pode acontecer, Danilo, dentro do próprio banco, com pessoas que se dizem, elas se mostram solícitas em querer ajudar o idoso, né? As pessoas de boa fé. E fazendo um parênteses aí, né, doutora, é bom a gente reforçar para as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem essa informação, os funcionários de bancos e instituições financeiras não estão autorizados a pedir a senha e nem mesmo o código de segurança dos cartões, não é isso? Exatamente, eles estão ali para auxiliar tão somente, né? Mas em momento algum que eles possam ter acesso a dados dessa natureza. E pessoas, então, mal intencionadas auxiliam aquele consumidor, aquele usuário, aquele idoso, para a realização daquela transação, e nessa ele também vai fazer o mesmo modus operandi. Ele devolve um outro cartão, consegue ali, normalmente, às vezes, o idoso está com um papelzinho. Eu costumo muito observar isso na fila do banco, Danilo, do próprio caixa eletrônico. Eles, de forma muito ali inocente, ele está com um papelzinho, ele permite para que as pessoas que estão um pouquinho mais longe visualizem o número da senha. Então, cuidado, consumidor idoso. Aquela senha ela tem que ser mais preservada. Tome mais cuidado com essa situação, porque os golpistas eles estão justamente prontos para obter oportunidades de conseguir dados dessa natureza. E, com isso, realizar o golpe. E, com isso, conseguir obter a senha. Com um cartão de crédito, ele faz a transação que ele pretende, que é um saque. E ainda mais nessa pandemia, falando ainda da pandemia, né? O idoso ele vai no banco, ele quer ser atendido rápido, porque ele tem medo, né? Ele fica assustado de ser contaminado, então ele quer rapidamente para poder voltar para casa. Exato. Nós temos que destacar uma situação. Se houver um furto dentro da área de autoatendimento, a responsabilidade é da instituição financeira. Tá? Em momento algum, nós estamos dizendo que a culpa é do consumidor. Agora, em havendo outros tipos de fraude, onde possamos verificar que houve culpa exclusiva do consumidor ao disponibilizar senha, daí a situação ela muda. Então, cada caso é um caso e nós precisamos analisar o contexto daquela situação para falarmos se houve ou não um golpe. Antes de continuarmos com outros tipos de golpes, porventura, se acontecer algum tipo desses golpes que foram falados até o momento, qual a primeira providência a ser tomada? Bom, primeiramente, se envolver cartão de crédito, ligar para a operadora e já noticiar que ela foi vítima de um crime. Segundo, ligar para o banco, para a instituição financeira. Terceiro, sempre faça o boletim de ocorrência. E também registre a reclamação no PROCON, porque nós temos que mapear todas as fraudes que estão ocorrendo para noticiarmos os órgãos competentes e, com isso, trabalharmos a área da prevenção e apuração dos fatos para que situações como essa não se tornem a repetir. Isso é super importante, né, doutora? Para que possa até, com muita sorte, esse problema ser resolvido. Sim, Danilo, é importante nós destacarmos que no site do PROCON São Paulo, www.procon.sp.gov.br, existe lá mais de 400 sites onde nós orientamos para que o consumidor cheque aquela lista, porque são sites não confiáveis. Sites que não responderam ao PROCON, sites que saíram do ar e sites que realmente estão lesando o consumidor e, portanto, esse consumidor tem que ser informado para não realizar a compra. Tá? Mas é importante que o consumidor cheque. Ele vai perder um pouco de tempo, mas, com certeza, vai evitar um prejuízo maior ou até cair num golpe. Bom, isso, mais uma vez, a gente reforça, né? Assim como a pandemia mudou tantas coisas na nossa vida, também mudou essa questão de golpes com tantas novidades, né? Com tantas novidades. Eles estão aproveitando porque existe um frescor aí, né? Na época de pandemia, o próprio estelionatário ele consegue dinamizar a fala dele para conseguir persuadir, para conseguir envolver o consumidor de que aquilo é realmente algo factível, real, idôneo, verdadeiro, e de forma mais fácil cair no golpe. Doutora, estamos chegando já quase ao final do programa. O que mais temos de golpes, de novidades durante a pandemia? Infelizmente, elas aparecem no dia a dia. Não é tão novo, mas teve uma nova roupagem, do dinheiro fácil, do empréstimo feito por WhatsApp. As pessoas recebem mensagens, através também de redes sociais, oferecendo empréstimo.
E, para isso, o dinheiro é muito fácil. Seu nome não precisa estar negativado, tudo é muito rápido, dinheiro na conta. Só precisa pagar uma taxinha. A taxinha, às vezes, está dentro do nosso alcance. 30, 40, 50, 100 reais. Isso a gente consegue, vista do dinheiro que eu vou receber, que, às vezes, de grão em grão, exatamente. Eu vou emprestar 3 mil, só tenho que pagar 100, que é a taxinha, e a pessoa faz o depósito da taxinha. E esse dinheiro ele não vai chegar na sua conta, tá? Às vezes o golpista ele consegue inclusive mandar um depósito bancário com foto através do WhatsApp. Ele faz um depósito simulado. Ele coloca lá o valor, certo? Digita, mas na verdade dentro do envelope não vai ter aquela quantia. Ou ele trabalha com cheques, que normalmente é cheque furtado, cheque sem nenhum valor, mas ele consegue fazer um depósito. E com isso ele obtém um recibo de depósito e posta para a pessoa. Quer comprovante mais perfeito do que esse? Você receber através do seu WhatsApp o comprovante de que o dinheiro está disponível para você na sua conta. Então, cheque se na sua conta caiu algum dinheiro, que provavelmente não caiu. Então, dinheiro fácil, contratações financeiras, a gente não faz nem por WhatsApp, nem por Facebook, qualquer rede social. Para isso, existem instituições financeiras. Agora, eu tenho outro também que eu gostaria de ressaltar, Danilo, que é o golpe do falso gerente. Tá? São ligações que os consumidores recebem, que é uma novidade de pandemia. Eles recebem, e normalmente esse estelionatário ele detém alguns dados pessoais. Então, ele liga narrando alguma inconsistência de dados, alguma questão que não foi possível finalizar a transação, ou que ele está fazendo tão somente uma atualização dos seus dados. E como, normalmente, esse estelionatário ele detém algum dado, ou o próprio nome do gerente, que vai causar justamente essa sensação do consumidor que ele está falando com o seu gerente. E, com isso, ele passa dados solicitados pelo estelionatário, e esse estelionatário, mais uma vez, na posse desses dados, ele vai conseguir praticar novos golpes. Então, banco nenhum liga para o consumidor, como você bem já disse, para pedir dados bancários, ou senha, ou o que quer que seja relacionado àquela conta. Os dados que ele tem que ter acesso, ele já tem no próprio sistema. Ele não precisa ligar para a sua casa para pedir justamente esses dados. Com certeza. Doutora, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Rapidamente, gostaria, por favor, que a senhora deixasse aí o endereço, telefone do PROCON, dias e horários de funcionamento. As pessoas que precisarem dos serviços prestados pelo PROCON podem nos procurar na Rua São Paulo, número 3741. O horário de atendimento é das 9 às 15. Ou, se não, podem também nos ligar, e o nosso telefone é 3422-8930. Tá certo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Fica desde já nosso convite para uma próxima oportunidade. Obrigado ao Programa Cidadania e à TVO. Obrigado. Está aí, portanto, um programa importante para você que nos acompanha hoje para saber aí sobre os novos golpes em tempos de pandemia. Fique atento e ressaltando mais uma vez o que a doutora disse, não passe seus dados de contas, nem dados pessoais para quem quer que seja. Os funcionários dos bancos não estão autorizados a pedir para você dados pessoais, senhas numéricas, mesmo código de segurança de cartões. Então, fique atento e qualquer dúvida, procure o PROCON para mais informações. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e eu te aguardo no próximo programa com mais um tema do seu interesse. Obrigado e até lá.